Olá, pessoal. A funcionalidade de importação é uma funcionalidade poderosa para vocês tanto importarem como atualizarem projetos e clientes em massa na plataforma. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês tanto como a gente faz a importação de novos projetos e clientes. Eu vou mostrar para vocês como a gente atualiza a informação de projetos e clientes já existentes. E eu ainda vou mostrar para vocês como a gente cria novos projetos para clientes já existentes. Beleza? Então, eu já separei aqui os meus arquivos. A gente vai começar com a importação de novos projetos e clientes do zero, tá? Então, esse Excel é o Excel que eu preparei aqui. O Excel de vocês pode estar preparado em qualquer ordem, tá? Isso tanto faz, desde que a primeira linha seja o nome das colunas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o nome do meu projeto, qual vai ser o nome do meu cliente, qual é a empresa dele. Então, empresa não é um campo obrigatório, então não tem nenhum problema esse aqui estar em branco e os outros estarem preenchidos. E-mail do cliente, telefone e assim por diante. E eu quero chamar a atenção para vocês que não é só informação do cliente e do projeto que vocês podem importar. Vocês também podem colocar informações de etiquetas. Então, essas etiquetas já estão criadas na minha conta, tá? Isso é importante. Então, eu já tenho uma etiqueta lá com o nome Mono e eu já tenho uma etiqueta com o nome Quente. Então, eu quero colocar para esses dois, para o projeto aqui da linha 2 e para o projeto da linha 4. Eu quero colocar todos eles já numa etapa do meu funil. Então, essa etapa de funil já existe também. Eu vou colocar elas aqui. Inclusive, vocês podem mexer com campos customizados. Então, eu já tenho um campo customizado na minha conta, que é a informação de qual é a indicação parceria. E aí ele é um campo de escolha única, tá? Então, ele tem lá como opção Petrobras e Americanas, e eu vou mostrar como é que vai funcionar o mapeamento disso aqui. E eu coloquei aqui duas informações obrigatórias também, que é quem é o responsável pelo projeto e quem é o responsável pelo cliente, tá? Que quase sempre vocês vão colocar idênticos, mas é importante para a plataforma vocês informarem os dois, tá? Por mais que vocês queiram utilizar a mesma informação, precisam ser duas colunas, tá? Então, beleza, esse aqui é o meu Excel. Vamos vir aqui para a plataforma, vamos colocar enviar arquivo, e eu vou selecionar esse aqui que a gente está vendo, tá? Então, novos projetos e clientes. Beleza, novos projetos e clientes. Quando vocês selecionarem o arquivo, vocês vão ver aqui na esquerda o nome das colunas no Excel de vocês, na mesma ordem. E o legal é que eu só boto o mouse em cima, ele inclusive me dá uma dica das três primeiras linhas, tá? Então, o nome do projeto, ele está me colocando aqui quais são as três primeiras linhas. Nome do cliente, empresa do cliente e assim por diante, tá? Então, isso aqui é o meu Excel. Na direita, a gente precisa fazer o mapeamento para os campos no Solar Market. Então, eu tenho aqui campos do tipo projeto, campos do tipo cliente e campos customizados, que eu só tenho um na minha conta, que é o campo de indicação, como eu falei para vocês. Por que esses aqui estão vermelho? Porque isso aqui mostra os campos obrigatórios. Se vocês querem subir um novo projeto, obrigatoriamente vocês precisam colocar o título do projeto e quem é o responsável por esse projeto. Se vocês quiserem colocar cliente, quem é o nome desse cliente, quem é o responsável por esse cliente. Então, eles estão mostrando vermelho dessa forma, tá? Então, no momento que, por exemplo, eu mapear o título do projeto, eu vou arrastar ele para cá, ó. Título do projeto, eu quero que seja o nome do projeto no meu Excel, né? Isso é importante. Então, aqui que está a minha informação. E o responsável do projeto eu coloquei aqui embaixo, né? É uma das últimas colunas do meu Excel, responsável pelo projeto. Então, eu vou copiar isso aqui para cá. Beleza? Então, repare que ele não está mais vermelho. Então, depois que nada tiver vermelho aqui, vocês vão poder prosseguir para outra etapa, só que eu ainda não posso. Só que tem outra coisa importante também. Nós temos campos onde é necessário vocês fazerem um mapeamento dos valores daquele campo. Então, por exemplo, o responsável é um deles. Todos os campos desse tipo vão ter esse botãozinho aqui para vocês editarem. Porque se eu clicar aqui, ele vai me mostrar aqui qual é o nome, quais são os responsáveis que eu tenho na plataforma. Nessa minha conta eu só tenho dois, Guilherme Melo e Marcos Luz. E aqui na esquerda ele vai mostrar os valores que tem no Excel de vocês, que por acaso só tem Guilherme. Então ele já entendeu que o Guilherme Melo no meu Excel é o responsável Guilherme Melo aqui na plataforma. Porque ele já fez automático, porque senão ele estaria assim, tá? Ele estaria mostrando as informações no meu Excel e as informações no Solar Market eu tenho que fazer o mapeamento entre eles. Mas ele já entendeu que Guilherme Melo é Guilherme Melo, por isso que ele já estava aqui, beleza? Mas, por exemplo, etapa do funil. Eu vou colocar aqui, ó, etapa do funil para etapa.
Esse aqui ele não vai entender automaticamente porque os nomes das etapas no meu Excel estão diferentes dos nomes das etapas na plataforma. Então ele vai mostrar em vermelho, tá? Eu só posso prosseguir quando eu finalizar, não tiver mais esse vermelhinho. Então eu vou clicar aqui para editar. Então ele me fala aqui todos os valores que existem no meu Excel. Ele fala que tem lead recebido, lead qualificado em fechamento. Vou até abrir o Excel de novo para vocês verem por que que ele fala isso. Se vocês verem a etapa dos funis aqui, eu tenho três informações distintas, né? Lead recebido, lead qualificado e em fechamento. Então ele reconheceu isso, então ele me fala aqui, olha, esses são os valores que você colocou para a etapa do funil. Por favor, me explique como eu mapeio isso para a plataforma, para o Solar Market. Então, como o nome não está idêntico, ele não reconheceu, mas não tem nenhum problema. Eu vou fazer aqui o mapeamento. Então, lead recebido, eu quero colocar aqui no meu funil comercial na etapa lead recebido. Lead qualificado, eu quero colocar aqui. Em fechamento, eu vou querer colocar aqui. Beleza? Agora sim, eu fiz o mapeamento, vou colocar salvar. Então, repare que ele não está mostrando mais em vermelho, tá? Então, beleza. Etiqueta, etiqueta a gente não chegou a fazer, mas ele já fez automaticamente porque os nomes estão iguais. Então, ele já entendeu que morno é para colocar na minha etiqueta de morno, ele já entendeu que quente é para colocar no quente. Assim, vamos fazer o campo customizado, por exemplo, indicação e parceria. Eu vou pegar aqui o campo customizado, vou colocar ele aqui. Ele não conseguiu fazer tudo automaticamente, então vamos clicar aqui. Então, repare que ele já entendeu que Americanas, que tem no meu arquivo, então deixa eu até abrir o arquivo para vocês novamente. Repare que o campo customizado indicação parceria, eu coloquei Petrobras, Americanas e Petro. Petro de Petrobras, tá? Só que no meu campo customizado, eu tenho Americanas e Petrobras. Então ele já entendeu que Americanas é para Americanas, Petrobras é para Petrobras, só que ele não entendeu o que é para fazer com essa informação Petro. Só que eu vou dizer que eu quero que quem tiver Petro no meu Excel, eu também quero que seja informado com a informação Petrobras, tá? Então eu vou apertar aqui salvar. Então, beleza. Aqui eu já poderia prosseguir. Quer dizer, desculpa, ainda não poderia prosseguir porque falta informação obrigatória. Então, do cliente faltou o nome. Eu vou colocar aqui o nome do cliente, né? Que é o meu nome do cliente aqui. Eu já poderia prosseguir. Só que eu não vou prosseguir porque eu quero mapear tudo que eu tenho do meu Excel. Não necessariamente preciso mapear tudo, mas nesse caso de uso eu quero. Então, por exemplo, eu quero colocar qual é a empresa do cliente. Então, eu vou cliente, vou pegar aqui a empresa, vou colocar para cá. Eu quero o e-mail do meu cliente, vou pegar e-mail, vou colocar para cá. Esses são campos que não tem mapeamento, né? Porque e-mail vai pegar as informações do e-mail e colocar para o e-mail. Só para os que têm mapeamento que tem esse botãozinho aqui. Estado, eu quero colocar o estado, né? Que seria o F. Então, eu vou botar desse aqui para cá. E por fim, vou botar o responsável do meu cliente, que é essa minha última coluna aqui. Beleza? Então, coloquei aqui. Agora sim, eu posso colocar prosseguir. Nessa etapa vai ter uma dica do que vão ser importados. Então, vão ser importados 4 projetos. Ele coloca uma dica aqui de como é que vai ser, né? Então, esses 2 projetos vão ser colocados com etiquetas, quais são as etapas deles. Só que isso aqui é só uma visualização, tá? Se vocês tiverem muitos clientes e muitos projetos, vocês não vão estar mostrando todos aqui. Isso aqui é só uma dica dos primeiros, mas ele fala a quantidade total. Assim como os erros. Os erros, cuidado, tá? Os erros não são de validação. Por exemplo, se vocês tivessem um e-mail aqui inválido, então ele não tem um arroba, esse cliente vai ser importado sem e-mail. Por mais que você tenha informado o e-mail aqui, por o e-mail não ser válido, não vai ser, o cliente vai ser importado, mas a informação do e-mail vai ficar vazia, porque não é um e-mail válido. Mesma coisa para estado, mesma coisa para telefone, ou qualquer campo que tenha validação, né? Só que esse erro é diferente. Esse erro aqui é para campo obrigatório. Então, por exemplo, no meu Excel, vamos voltar para esse Excel aqui. Vamos dizer que nome do cliente estivesse vazio aqui, tá? Vamos fingir que estivesse vazio. Aqui ele mostraria para vocês que aquela linha não seria importada porque uma informação obrigatória não está no Excel, tá? Mas nesse caso aqui não tem nenhum erro no meu Excel, está tudo certinho aqui. Então vou botar iniciar a importação. Importante, irreversível, isso é importante, tá? Não tem como reverter dados importados. Então cuidado na hora que vocês forem fazer uma importação. Então, por exemplo, se eu importar, por exemplo, esse mesmo arquivo 2 vezes, todos os projetos, todos os clientes vão ficar duplicados na plataforma. E aí não é algo que vocês têm como reverter, tá? Só dá para reverter manualmente, pegando cada registro. Então, a importação feita com sucesso, eu consigo ver, inclusive, um histórico de todos os arquivos que foram importados para minha conta. Eu consigo baixar os arquivos, se vocês quiserem consultar isso no futuro. Quem fez essa operação e quando fez, tá? Então, isso é um histórico importante aqui para vocês terem um controle na empresa de vocês. Então, agora, se eu voltar lá para os meus projetos, para o meu funil aqui, então eu tenho aqui o funil, tem aqui os projetos que eu importei, né?
Então tem aqui Casa do Zezinho, Padaria da Márcia, Escola de Martim, Lanchonete. Para quem eu coloquei etiqueta, já está a etiqueta aqui. Então, a etiqueta quente, etiqueta morno. Inclusive, eles foram nas etapas que eu selecionei. E se eu abrir um aqui qualquer, por exemplo, Casa do Zezinho, se a gente olhar aqui a Casa do Zezinho no meu Excel, eu coloquei para ir com a informação de Petrobras no campo customizado de indicação. Se eu olhar aqui o campo customizado de indicação, já está com Petrobras, beleza? Assim como o responsável que eu escolhi, colocou o estado, o e-mail, o nome e assim por diante. Beleza? Isso aqui é o caso principal da maioria de vocês, que é importar novos projetos e novos clientes. Então, para quem está vendo esse vídeo e só queria fazer isso, está suficiente. Mas eu vou dar um passo a mais. Eu vou mostrar como atualizar esses projetos e clientes que já estão na plataforma e depois como importar novos projetos para clientes já existentes. Então, beleza. Para atualização, qual é a diferença para atualização? Se eu pegar aqui o meu Excel de atualização, que eu já deixei pronto, eu deixei esse dois, eu quero atualizar os nomes dos projetos, eu quero botar o nome original dele mais a palavra atualizado. Eu quero mudar todo mundo do estado do Rio de Janeiro para São Paulo, porque aqui tá Rio de Janeiro, tá vendo? Eu quero mandar todo mundo para São Paulo. Eu quero atualizar eles de etapa de funil. E vamos dizer que eu botei o responsável errado, não era o Guilherme. Eu quero botar todo mundo agora para o Marcos, tá? Como é que a gente faz a atualização? Aqui na plataforma, se eu vier aqui na visão em lista, vocês podem vir na escolha de dados, aqui já está escolhido na minha tela, tá? Mas por padrão isso aqui vai estar sem essa informação. Vocês vão querer pegar qual é o identificador do projeto e qual é o identificador do cliente. Esses identificadores são identificadores únicos, eles não se repetem na plataforma. Então, o meu projeto Lanchonete Trem de Minas tem o identificador 17. E o cliente que está atrelado a esse projeto tem o identificador 13. Então, se eu pegar aqui o meu Excel e olhar aqui os identificadores, eu tenho aqui, ó, o identificador do projeto e o identificador do cliente. Então, no momento que eu faço uma importação onde eu informo o identificador do projeto e o identificador do cliente, a importação já entende que não é para criar um novo, e sim qualquer informação que vocês colocarem aqui é para atualizar referente a eles, porque vocês informaram os identificadores. E não tem problema vocês atualizarem só informações de um projeto, ou só de um cliente, ou ambos simultaneamente. Nesse caso, eu estou fazendo ambos simultaneamente, porque eu tô querendo atualizar uma informação que está atrelada ao projeto. Então, o título do projeto é do projeto. Então, eu tenho que ter identificador do projeto. Agora, estado é uma informação do cliente, então eu tenho que informar meu cliente. Mas se eu tivesse só dados do projeto aqui, não precisa informar o identificador do cliente, é porque eu estou fazendo ambos simultaneamente. Então, beleza, esse meu Excel já está pronto. Eu deixei aqui ele já pronto com os números certos. Então, vocês vão ver que Lanchonete Trem de Minas, que é o projeto 17, já está aqui, ó, Lanchonete Trem de Minas, meu projeto 17, tá? Mas o que vocês precisam fazer é exportar os dados aqui, pegar essas informações, preparar o Excel de vocês, mas eu já deixei o meu preparado aqui, tá bom? Então, agora eu vou aqui em configurações, vamos colocar importação, vou colocar enviar arquivo, vou selecionar isso aqui, atualização de projetos e clientes. Então, repare que ele está dizendo que projeto, título e o responsável que ele colocou aqui automaticamente é obrigatório. Só que no momento que eu falar para ele que agora eu quero trabalhar com identificador, eu vou botar identificador do projeto para cá, para identificador do projeto, ele já falou que título não é obrigatório, porque ele está entendendo que você está querendo atualizar. Inclusive, o responsável que ele fez o mapeamento automático não é obrigatório também, tá vendo? Mas eu quero mudar o responsável, porque, como eu falei, eu quero mudar de Guilherme para Marcos. Então, eu vou colocar aqui. Se vocês verem, ele já colocou aqui, ó, Marcos sendo Marcos, tá? Ele já botou automaticamente. Então, o identificador do cliente eu vou colocar aqui também. O identificador do cliente, beleza. E eu quero atualizar o nome do projeto, então, o título, o estado do cliente, entendeu? O estado, assim como a etapa do funil. Então, a etapa do funil é uma informação de projeto, tá aqui. Etapa. Só que aí ele tem que fazer o mapeamento, né? Porque ele não conseguiu fazer automaticamente. Eu quero que ele passe todos os projetos para apresentar a proposta aqui, salvar. Então, beleza, mapeei tudo, vou botar prosseguir. Ele mostra aqui uma dica, sem erros, iniciar a importação, importar. Beleza. Então está aqui no meu histórico que esse arquivo agora a gente fez a atualização, né? Então, se eu voltar para o meu projetos aqui, eu vou botar visualização em funil. Repare que todos passaram para a etapa apresentar a proposta. Lembra que eles estavam em etapas separadas, né? Então a gente atualizou todos eles para essa etapa.
atualizamos os nomes, colocamos tudo com palavra com atualizado. E se eu abrir aqui os projetos, a gente vai ver que mudou para o Marcos, né? Tanto no responsável no funil como do projeto, assim como atualizou o estado para São Paulo. Ou seja, isso foi uma atualização de projetos e clientes existentes. Por fim, só para encerrar o vídeo, que já está também longo, o último caso de uso é vocês quererem importar projetos para clientes que já existem. Então, esses clientes aqui, ó, eles já existem, mas então, por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar mais um projeto e colocar para esse cliente aqui. Então, para esse caso de uso, ele é bem simples. Então, o Excel de vocês, o que que vocês precisam informar é um identificador do cliente. Só que aí vocês não vão colocar nenhum identificador de projeto. Então, no momento que eu te colocar informações de projeto e eu não falei qual é o identificador do projeto, mas falei quem é o cliente, a plataforma está entendendo que vocês querem criar esse projeto para este cliente, tá? Então é muito, muito simples. Então, se eu olhar aqui, se eu voltar aqui em configurações, importação, vou selecionar esse meu terceiro arquivo. Então, para cliente, ao invés de eu informar o nome e o responsável, eu vou informar o identificador do meu cliente. Então, repare que agora as outras informações não são obrigatórias. E para projeto, eu vou colocar aqui o título do meu projeto e vou colocar qual é a etapa dele, beleza? Então, eu vou fazer um mapeamento aqui para lead recebido. Salvar. Então, prosseguir, vai ter uma dica aqui. Então, repare que cliente, olha, só está dizendo o identificador, a gente não está fazendo nenhuma importação. E os projetos que vão ser para esse cliente está sem erro. Então, iniciar a importação e importar. Então, concluir. Se eu voltar aqui no meu funil, repare que eu criei aqui ó, os projetos para os 4 projetos novos. Só que se eu olhar, são para clientes que já eram existentes. Porque se eu pegar esse cliente aqui, por exemplo, visualizar cliente, repare que ele já tem outro projeto, que é o projeto que a gente fez no início do vídeo. Beleza? Espero que esse vídeo fique bem claro para todo mundo.